E aí galera, beleza? Todos bem? Espero que sim. Bem-vindos aí ao canal Gus Rodrigues. E hoje a gente vai fazer uma lista de exercícios aí sobre funções com mais de uma sentença. Vamos falar de equação exponencial, inequação exponencial. Enfim, vamos trabalhar um pouquinho, aprender um pouquinho de matemática. A primeira questão é essa aí. A gente tem que preencher a tabela e depois fazer o gráfico da função. Já vou lembrando vocês que fazer gráfico é uma coisa meio relativa, né? A gente geralmente faz esboço de gráfico. Bom, essa questão tem aqui então a definição dela, né? Com mais de uma sentença. Quando o x for menor que 5, a gente usa 2x mais 1. Agora, quando o x for maior ou igual a 5, a gente usa o 2x menos 10. Estou falando isso porque a gente vai ter que calcular aqui, quando o x é 3, quando o x é 4, quando o x é 6 e quando o x é 7. Então, vamos embora. Vamos calcular f de 3. A f de 3, o x é menor que 5. Então, eu vou usar o 2x mais 1. Vai ficar f de 3 igual a 2 vezes 3 mais 1. F de 3 vai ser 6 mais 1. F de 3 igual a 7. Então, aqui eu vou preencher a tabela que ele mandou, né? Agora, eu vou calcular f de 4. Quando o x vale 4, bom, continua sendo menor que 5, 2x mais 1. Então, no lugar do x aqui, 2 vezes 4 mais 1. 2 vezes 4, 8, mais 1, vai ficar f de 4, então, igual a 9. Então, aqui eu vou colocar o meu querido 9. Agora, eu vou fazer para o x igual a 6. F de 6, olha que agora o x é maior que 5, né? Maior ou igual a 5. Então, eu vou usar o 2x menos 10. F de 6 é 2 vezes 6 menos 10. F de 6 é 12 menos 10. F de 6 é 2. Então, aqui fica 2. E a f de 7 também maior ou igual a 5, né? Então, eu continuo usando 2x menos 10. F de 7 é igual a 2 vezes 7 menos 10. F de 7 igual a 14 menos 10. F de 7 é 4. Fazer o gráfico agora dessa função. É um esboço, né, gente? Não me canso de dizer isto. Esboço do gráfico. X e y. Quando tem a definição em mais de uma sentença, eu gosto de ir nas extremidades, né? No caso, o 5, ó. Quando o x é 5, 1, 2, 3, 4, 5, o y é 0. Então, este ponto aqui vai fazer parte da minha sentença. E pego a seguir, né? Quando x igual a 6, o meu y vale 2. Estou fazendo esboço, tá, gente? Não fiquem depois criticando que meu gráfico está tudo torto, porque ele nem está tão torto. Só um pocãozão torto. E agora eu vou pegar dois valores menores do que o 5, né? Vou pegar esses dois aqui, ó. Quando o x é 0, o y é 1, tá aqui. E quando o x é 1, o y é 3, tá aqui. Então, tá aqui o meu querido esboço do gráfico. Esse aqui é o esboço do gráfico. É isso, só um esboço, tá, gente? Poderia ser bem mais bonitinho e tal, mas eu me preocupei mais com a parte algébrica ali do que com a parte gráfica propriamente dita. Ok? Bora adiante. Agora eu tenho uma equação, uma função ali, na verdade, né? 1/6 elevado a x. Então, a gente vai calcular os valores numéricos da função quando x igual a 0, por exemplo. Isso aqui vai ficar 1/6 elevado a 0. F de 0, 1/6 elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 0 é 1. Claro, o número elevado a 0 tem que ser diferente de 0. Mas a gente costuma dizer que todo número elevado a 0 é 1. F de menos 1 é 1/6 elevado a menos 1. Qual é a função do expoente negativo? Inverter a base. Então, esse menos faz com que a base seja invertida, 6. E o 1 continua ali. Agora, 6 elevado a 1, bom, 6 elevado a 1
é 6. Não tem estresse. F de 1/2. Isso aqui é 1/6 elevado a 1/2. Lembrem, raiz quadrada de A é A na 1/2. Portanto, 1/6 elevado a 1/2, na verdade, fica raiz quadrada de 1/6. E eu, enquanto professor de matemática, acredito que isso aqui já seja a resposta. O problema é que eu sou um dos poucos professores de matemática que acredita que isso aqui já é a resposta. A maioria dos professores, avaliadores, pessoal que faz vestibular, que cria as provas de vestibular, que cria questões do Enem, eles acham que a gente ainda é obrigado a racionalizar isso aí. E para satisfazer a vontade arcaica desses caras, a gente racionaliza. Como? A gente faz raiz de 1 sobre raiz de 6. É uma propriedade, né, da radiciação. Quando tu tem a raiz de uma fração, a raiz vale para cima e para baixo, numerador e denominador. Raiz de 1 é 1, raiz de 6 é raiz de 6. Aí tu racionaliza essa parada e vai ficar 1 vezes raiz de 6, raiz de 6. Raiz de 6 vezes raiz de 6 é 6. Então, está aqui a resposta da letra C da segunda questão. Questão 3. Equação exponencial. Por que equação? Porque tem o sinal de igual. E por que exponencial? Porque a incógnita está no expoente. Por isso, equação exponencial. Vamos lá. 3 na x igual a 243. Vai lá e fatora o querido 243. Dá para dividir por 3, fica 81. Dá para dividir por 3, fica 27. Divide por 3 fica 9, por 3 fica 13, por 3 fica 1. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é 3 na quinta. Bases iguais, iguala os expoentes. X vale 5. Letra B, mesma coisa. Fatora todo mundo aqui, iguala as bases. 2 na x é igual. Esse 1 sobre 16, eu vou fazer 16 elevado a menos 1. O expoente, quando não está escrito, é 1, né? E eu, então, inverti a base, troquei o sinal do expoente. 2 na x é igual a 16 elevado a menos 1. Fatora o 16. Dá 2, dá 2, dá 2, dá 2. 1, 2, 3, 4. Isso aqui, o 16, portanto, é 2 na quarta. Já vou brincar aqui, ó. 2 na x é igual. Potência de potência, multiplica os expoentes. Cancela a base, x vale menos 4. A letra C, mesma história, sempre isolando o x, a ideia de trabalhar com as bases e tal. Olha só, essa aqui é a base, o 0,25 elevado a x, né? O expoente está aqui. Esse 3 está multiplicando, eu vou jogar para lá dividindo. Vai ficar 0,25 elevado a x é igual a 48 sobre 3. 0,25 é 25 sobre 100 elevado a x. 48 dividido por 3 dá 16. Aí aqui eu posso simplificar, dividir tudo por 25, fica 1/4 elevado a x é igual a 4 ao quadrado. Esse 1/4 eu posso inverter a base, fica 4 na menos x igual a 4 ao quadrado. Bases iguais, menos x igual a 2, multiplica por menos 1, vai ficar x igual a menos 2. X igual a menos 2. Tá? Essa é a resposta da questão número 3. Questão 4, inequação exponencial. Vamos trabalhar com essa inequação exponencial. Toda vez que falar em inequação exponencial, lembra da base. Atenção para a base. A base pode ser maior que 1 ou a base pode estar entre 0 e 1. E vamos ver como é que fica. Nesse caso aqui, ó, 2 elevado a x menor que 2 ao quadrado. Nesse caso, a base é maior que 1. Então, tu corta a base. Deixa eu só voltar aqui que eu passei. Tu corta a base e repete esse sinal aqui. X menor que 2, beleza. Agora, pode acontecer como aqui, ó. A base pode ser um número que está entre 0 e 1.
Então, vamos tirar esse 3 da raiz cúbica, né? Isso aqui vai ficar 3 elevado a 1/3. Ó, 3 elevado a 1/3 elevado a x, menor ou igual a 1/3 ao quadrado. Potência de potência, tu multiplica os expoentes. 3 elevado a x sobre 3, menor ou igual a 1/3 ao quadrado. Agora, esse 3 aqui, eu vou inverter. E quando eu inverter esse 3, 1/3, o que vai acontecer com o expoente? Troca o sinal. Menos x sobre 3, menor ou igual a 1/3 ao quadrado. E reparem que agora a base ficou 1/3, que é 0,3333, que é um número que está entre o 0 e o 1. Então, quando o número está entre o 0 e o 1, olha o que a gente vai fazer. A gente vai cancelar a base, vai escrever menos x sobre 3 e o 2, né, que são os expoentes aqui. Só que agora a gente vai virar a boquinha. Tá? E aí, resolve essa inequação. Esse 3 está dividindo, passa multiplicando. E eu faço vezes menos 1 para trocar esse sinal aqui. Vai ficar x menor ou igual a menos 6. Lembrando que, em uma inequação, quando tu divide ou multiplica por um número negativo, tu vira a boquinha. Tá? Essa é a resposta. E assim a gente encerra a quarta questão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um joinha aí, te inscreve no canal, ativa aí as notificações para ficar por dentro de tudo, todas as atualizações do canal Gus Rodrigues. É isso aí. Abração e até o próximo vídeo.